Recebi um comentário aqui sobre análise de aparelhos em jogos, eu achei extremamente válido a questão que ele mandou. Ele falou o seguinte ao Pedro Henrique TC. Ele comentou: vocês limitam o FPS a 30, por isso não foi para mais. Esse é o erro da maioria das pessoas que mexe com técnica. Pois é, exatamente por mexer com parte técnica que não é o erro, na verdade é uma métrica, é um padrão a ser seguido para se ter ali um mínimo aceitável. Pensa no seguinte, vamos dizer TechLab. TechLab é muito famoso por por testar fontes de computador. E o que que eles fazem? Eles pegam lá, por exemplo, uma fonte de 500 watts e não adiantaria, por exemplo, ele estar exigindo da máquina somente 100 watts. Aí ela seria perfeita. Então o que que eles fazem? Eles colocam ali pelo menos ali já os 500 watts para ver como ela se comporta, já que ela diz ter 500 watts. E aí depois começa a ultrapassar a potência total dela para ver até onde ela chega, como ela vai reagir, coisas desse tipo. Então, nos testes de celular e em jogos, é mais ou menos isso. A gente segue uma métrica do seguinte: a gente toma como um mínimo aceitável 30 FPS. Então, a gente coloca ali o gráfico ou outras configurações gráficas ali no máximo onde ele não caia dos 30 FPS. Por exemplo, se eu for colocar tudo no mínimo, tem aparelhos aí que fraquíssimos, mas se eu colocar tudo ali no mínimo, por exemplo, o COD Mobile, se eu colocar ele com a taxa de atualização no mínimo, com a parte gráfica tudo no mínimo, ele consegue chegar nos 30 FPS, mas você vai ter uma imagem de jogo ali na gameplay horrorosa. Então é isso, não é que seja um erro, é uma métrica a ser seguida para ter pelo menos um mínimo aceitável. Então, por exemplo, se a gente coloca lá um aparelho no gráfico médio. Vou usar aqui o COD Mobile como exemplo. Coloca ali a parte gráfica no médio e a taxa de quadros no máximo possível, e ele conseguiu rodar a 30 FPS, ali a gente tem uma métrica que se diminuir algumas coisas, eu vou conseguir mais FPS, e se eu exigir mais da máquina, eu vou ter abaixo de 30 FPS. Então não vai ser um jogo muito legal, não vou cobrir ali pelo menos um mínimo aceitável. E, por exemplo, se eu pegar um aparelho mais poderoso que ele, sei lá, ele consegue rodar tudo no máximo ali, estourando no máximo, e ele ter 30 FPS, quer dizer que no médio e no mínimo, né, reduzindo um pouco os gráficos e taxa de gráfico, ele ainda vai conseguir dar mais desempenho, dar mais FPS. Beleza? Mas eu gostei muito do seu comentário, porque essa parte sim é um erro da parte que, assim como eu mexo com a parte técnica, que é esquecer muitas vezes de falar por que que a gente faz o teste assim, por que a gente segue essas métricas, por que que a gente faz esses padrões de teste. Beleza? Valeu e não esquece, já segue, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Fui!